Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Em um ambiente econômico marcado por ciclos de incerteza, decisões políticas e mudanças constantes no cenário global, investir deixou de ser apenas uma questão de oportunidade e passou a exigir leitura estratégica, nacional e mundial. O ano 2026 traz desafios importantes, debates fiscais, comportamento dos juros, inflação ainda sensível, o ambiente político que influencia diretamente a economia. E nesse contexto ainda temos os fatores mundiais, como as inúmeras guerras que têm acontecido no planeta. E assim, nós temos que entender como esses fatores impactam o mercado financeiro, o que é fundamental para quem deseja investir com segurança e, óbvio, buscando uma visão de longo prazo. Para analisar esse cenário e discutir estratégias mais conscientes, nós recebemos hoje o especialista em investimentos, Jean-Pierre Ferlin. Bom dia, Jean-Pierre. Prazer te receber aqui para falar de um tema tão importante num momento muito delicado, né? Bom, editor Ricardo, é um prazer ser convidado para esse seu programa. Quero cumprimentar a todos que nos assistem. E sim, falar de um tema tão delicado num momento onde a macroeconomia se torna tão importante, né, olhando os eventos globais. E acredito que somos, né, uma das poucas posições que temos hoje na América do Sul com condições de abordar esse assunto e passar com precisão a visão do que se olha no mercado, né? Pondero isso entendendo que o Safra hoje é um banco que já vai para 200 anos de mercado, atua em 29 países e nós o representamos na Cotus Investimentos, que fica aqui em Campo Grande, representando o Centro-Oeste, com o nosso grande foco para a América do Sul. Então, acredito que nós temos informações valiosas que vão somar muito para quem decide investir e pensar no futuro e pensar no longo prazo. Jean-Pierre, quando a gente olha para o cenário nacional, que análise a gente deve fazer? Taxas de juros, eleições, qual qual é o ponto mais impactante quando a gente quer fazer uma avaliação de futuro? Essa é uma pergunta sempre muito importante, olhando a questão do futuro, né? Para decidir o futuro, nós costumamos pegar pontos históricos. Então, quando nós pensamos em uma taxa média de juro aí dos últimos 25 anos, nós temos uma Selic, que é um grande balizador de recompensa do dinheiro aplicado, que é isso que torna o Brasil tão atraente para investidores estrangeiros. Olhando esse ponto, né, nós estamos aí com 12,4 trilhões de PIB no Brasil e um crescimento de 2,5. Mas também temos o Mato Grosso do Sul hoje com pouco mais de 166 bilhões de PIB, com um crescimento de mais de 4,5%. E podemos olhar Mato Grosso do Sul, né, um crescimento industrial na casa de 8,5%, onde a média brasileira é 0,2%. Então, quando nós pensamos sobre o futuro e pensamos no que decidir, a minha recomendação como especialista é entender qual praça cabe nosso investimento, qual praça é melhor nós estarmos posicionados, porque ela é um grande balizador de média de mercado. Então, o mesmo negócio que nós tenhamos no Mato Grosso do Sul, tendo ele em outro estado, a condição de mercado, o protagonismo do governo e as condições econômicas dão um tom maior sobre a questão do sucesso. Mas quando se pensa em Brasil, a grande referência vai estar sempre na inflação, né, que pode corroer nossa capacidade de consumo, e a nossa taxa de juro, que é uma referência, que o investidor vai olhar e dizer, olha, por esse preço eu aceito deixar meu dinheiro investido, que é quando nós compramos títulos públicos, que é o que financia a grande máquina pública brasileira. Agora, por outro lado, obviamente que a taxa Selic é muito atraente para quem quer investir,
enfim, nos CDBs, enfim, nos títulos nacionais, do Tesouro, né? Agora, quando a gente fala em produção, né, investimento na produção, fica mais complicado, né? A gente percebe um índice de endividamento das empresas, das famílias bastante grande, a gente percebe um índice de recuperações judiciais também preocupante no país, e continuamos com as taxas de juros bastante elevadas, né? Essa é uma ponderação e um assunto muito discutido no meio acadêmico, né, principalmente pela pasta dos economistas. Qual é a medida adequada? Então, por que nós temos uma taxa de juro alta no Brasil? Que é para conter a inflação, o processo de consumo. O ponto é que o Brasil ele cresce tanto e nós temos tão pouca oferta de serviço, de desenvolvimento industrial, de condições, porque como é que nós diminuímos a inflação? Aumentando a oferta. Então, o preço do carro é alto porque tem poucos veículos. Se nós tivéssemos mais veículos, cairia o preço. Então, o que nós temos hoje? Um sofrimento no Brasil. Baixa capacidade de reinvestimento industrial. Perfeito. Que é isso que eu vejo com ótimos olhos o nosso Estado, que está investindo, né, que temos um crescimento de mais... É um ponto fora da curva, né, o nosso Estado. Completamente. E nessa curva, a Selic a 15%, ela afeta imensamente. Né? É onde atingiu agora uma marca triste, aí de cerca de 80 milhões de brasileiros que está com restrição financeira. E isso é um ponto que a sociedade vai ter que começar a olhar com muita atenção. Agora, a perspectiva de queda das taxas de juros eram maiores, digamos, há 40 dias, 50 dias atrás. Veio agora essa nova guerra envolvendo petróleo, toda a questão ali do Golfo Pérsico, complica toda essa situação, né? Tanto é que o Banco Central reduziu 0,25, mas não sinalizou de forma otimista para o futuro, né? Os impactos macroeconômicos eles são imensos. Esse fato do conflito no Oriente, com o contingenciamento ou com a promessa de um contingenciamento de petróleo, instantaneamente afeta a principal cadeia de custo que é no Brasil hoje, que é a logística. Sim. Que ela já sofre com baixa qualidade de estradas, investimentos, portos. Então, isso acaba afetando os preços e nessa curva de preço, se sobe a inflação, mesmo a inflação estando em linha no Brasil, que a meta é 4,5, 6,5, ela está em 4,4. E isso, com a promessa de elevação da inflação, para que não se corroa mais a nossa capacidade de consumo do brasileiro, o gatilho é deixar a taxa de juros mais alta. Então, com esse conflito no Oriente, onde se tinha uma perspectiva de início de cortes de taxa de juros, acabou se tendo uma, mas de forma muito tímida, passando um recado que é possível que nós tenhamos aí por um longo prazo, um longo período, e quando eu falo de longo período pode ser mais 10 anos, né? Então o governo estava comprando taxas pré-fixadas na casa de 14,20 para 2029, então nós temos taxas até 2032 nessa ordem, então é melhor já prever que nós teremos uma década com taxas aí acima de 2 dígitos no Brasil. Que é algo lamentável. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos para continuar essa conversa. Fiquem com a gente. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com Jean-Pierre Ferlin, ele que é especialista em investimentos, Banco Safra, traz para a gente informações importantes sobre o mercado financeiro, sobre a conjuntura econômica do nosso país, do mundo, e o quanto isso influencia no nosso dia a dia, sobretudo nos nossos planejamentos financeiros. Jean-Pierre, quando a gente olha para o dia a dia da população, o quanto esse cenário tem impactado na vida do brasileiro? Esse impacto, doutor Ricardo, na vida do brasileiro é quando a TV aborda como o fiscal. Todo brasileiro, quando escuta um noticiário ou vendo notícias, vê muito os governos abordando o assunto do fiscal. Como está o fiscal no Brasil? Isso é um assunto que eu gosto muito de desmistificar e tornar simples. O que é o fiscal no Brasil? É como uma pessoa que tem um cartão de crédito e sai gastando o limite sem consciência de que vai ter recurso para pagar esse cartão de crédito. Então, esse desembolso imenso, né, que ocorre, esse quase descontrole das contas públicas, ele gera o fiscal no Brasil, que é o que impacta diretamente a vida das pessoas. De que maneira? Quando não se tem dinheiro em investimento em infraestrutura, na indústria, na geração massiva de emprego, diretamente gera um custo mais alto de produção e isso é o que impacta imensamente a cadeia de consumo, que é quando a dona de casa vai no supermercado com R$100 e não consegue mais, mal consegue uma sacolinha de alimento. Então, essa falta de reinvestimento na logística e na indústria, né, ancorado numa matriz que se alinha para um viés voltado a uma captação de dinheiro muito caro, que é nessa curva, a Selic hoje é 14,75, porque é só um dinheiro que existe no Brasil. Então, se nós estamos pagando a taxa de juros mais alta do mundo, tem alguém pagando esse juro, que é a grande massa consumidora no mercado brasileiro. E de que forma que podemos corrigir isso? Assim que nós tivermos investimentos no setor produtivo. Investir no setor produtivo, automaticamente nós temos uma redução da taxa de juros, porque ficamos mais seguros. Ficando mais seguros, o investidor aceita um prêmio menor de risco, o empresário toma mais recursos, dá mais emprego, produz mais a indústria e chega na prateleira a um custo mais baixo. Então, essa curva tem uma tendência muito grande de nós ancorarmos aí na próxima década no Brasil. E isso pode tornar a nossa condição de brasileiro, de viver no Brasil, imensamente melhor. Agora, falando em investimento, né? Mas antes, de falar sobre investimento, eu gostaria de falar sobre
o quanto o brasileiro tem de educação financeira. O brasileiro é preparado para esse tema? Ele consegue fazer um bom planejamento das suas finanças? A questão do brasileiro e dos investimentos. Hoje, no Brasil, nós estamos longe sequer de um ponto ideal, mínimo, de investimento. Eu mesmo fui professor na universidade em 2009, né? Já estou há bastante tempo nesse mercado, aí há mais de 2 décadas, e é uma grande luta que eu tenho sobre a educação financeira. Hoje nós estamos com um pouco mais de 5,5 milhões de CPFs na Bolsa, e o que é triste é porque temos mais ou menos 30 milhões de brasileiros que jogam no jogo do tigrinho. Isso é terrível. Então, essa formação de base, ela é muito, muito baixa. Em média, um brasileiro recebe solicitações para que se fale guarde seu dinheiro a cada 2 ou 3 meses. E essa informação ainda vem, geralmente, por alguém de banco ou o pai e a mãe que falam para o filho, olha, guarde seu dinheiro. E para ele gastar é todo momento, né? Em média, as inserções sugerindo consumo são cerca de 3 mil por dia. 3 mil por dia, Jean-Pierre. TV, outdoor, mídias, falando mídias sociais, compre, compre, compre. E a cada 2 meses, alguém pode vir abordar e sugerir que a pessoa possa fazer uma poupança. Então, no Brasil, nós temos hoje pouco mais de 600 mil pessoas com mais de R$1 milhão. É muito pouco isso. Pouquíssimo, né? Temos uma condição de multiplicar isso por 30, né? Quando nós olhamos um Brasil que 20% da produção de alimento do mundo terá que ser produzido pelo Brasil, mas qual Brasil? O Brasil do Centro-Oeste, principalmente o nosso do Mato Grosso do Sul. Você acredita muito na nossa região, né? Matematicamente, somos Os dados um mostram dos isso. principais pontos e um dos melhores pontos para se estar no mundo. Tão bom quanto os melhores de desenvolvimento da China e da Índia. Então, se nós tivéssemos um gráfico para medir, nós estaríamos entre um dos melhores pontos de referência de crescimento. E eu encoro isso, né? Lembrando, até estivemos juntos com o café na FIEMS com o presidente do Paraguai. Verdade. Quando eles apontaram que o Paraguai cresce mais de 8,5% ao ano. Então, essa nossa fronteira torna nós, junto com os números da Federação da Indústria, de mais de 8,5% de crescimento, mostra que nós, no Mato Grosso do Sul, somos um dos pontos melhores para se estar se empreender no mundo. Fora a qualidade de vida, né? Imensamente. Qualidade de vida E um avanço excelente, né? E um avanço extraordinário que podemos ver aí nos próximos 20 anos. Então, fundamental que as pessoas procurem ter um maior conhecimento de finanças, né? Até para ter mais equilíbrio e possam prosperar. Agora, quem deseja iniciar seus investimentos, o que ela deve se atentar nesse momento? Quais são as possibilidades? Nós, na Cotos Investimentos, somos o maior escritório, né? Fomos reconhecidos por 2 anos seguidos como o maior volume de alocação de recurso de crédito no mercado, então nós podemos falar com muita precisão sobre isso. Quando a pessoa está começando os investimentos, ela tem que ter um horizonte de objetivo focado em entender curto prazo, médio prazo e longo prazo. E, além disso, entender qual é o perfil dela de investimentos, o que melhor tem uma aderência para ela. Então, se é o primeiro investimento dela, ela é jovem, ela está olhando 3 focos. No D0 ela vai viajar, no médio prazo ela vai comprar um carro ou um apartamento e lá na frente o dinheiro serve para manter a mesma qualidade de vida que ela tem agora. Então, essa busca por uma assessoria qualificada, competente, é muito importante, em como todas as demais áreas. Mas a minha grande recomendação é que se comece guardando R$50, R$1.000, quem pode guardar R$500 mil por mês, que se comece fazendo o primeiro passo. E quando nós temos no Brasil ainda a primeira ou a segunda geração começando a dirigir carros, então nós entendemos que ainda vai ser a primeira geração no Brasil
depois do Acordo da Basileia de 88, é agora que estamos formando ainda a primeira geração a começar a ter poupança séria, a entender que é importante ter dinheiro. Estamos num país extremamente sólido, com a inflação controlada, mesmo com a taxa de juros alta, que a taxa de juros alta, falar um pouco agora sobre a perspectiva do investidor, é extraordinária. Então, o cliente hoje pode aplicar R$1.000 e ganhar R$140 um ano. É sensacional o quanto o dinheiro algum rende. do mundo consegue isso. Né? Somos a melhor taxa de aplicação de investimento do mundo. Tanto é que o Brasil não tem nenhuma dificuldade de captar recursos. Agora, o grande desafio para quem investe é preservar o poder de compra. Isso é possível no Brasil hoje? Vamos falar sobre isso após o intervalo. Já voltamos. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, conversando hoje com Jean-Pierre Ferlin, ele que é especialista em investimentos, traz aqui um pouco do seu enorme conhecimento na área de finanças. Jean-Pierre, no Brasil de hoje é possível preservar o poder de compra com os investimentos que estão disponíveis e que estão, vamos dizer, mesmo com essa taxa de juros elevada, eles conseguem preservar o nosso poder de compra? Ricardo, sempre é uma pergunta muito importante, como nós mantermos a nossa capacidade de compra com as relações dos indicadores brasileiros. É possível, sim, manter e conseguir travar o nosso dinheiro. No Brasil, nós temos algumas séries de rentabilidade, que é inflação mais um prêmio. Então, de modo geral, é a inflação mais uma taxa que hoje, a de melhor referência, de maior liquidez, que é do governo, nós conseguimos aí uma taxa que vai sempre pagar a inflação e mais um prêmio na ordem de 6% a 8%. Então, é uma estratégia, na hora do cliente investir, conseguir aplicar no produto certo, conseguir encontrar um ativo que converse com o objetivo dele, que é manter a capacidade de consumo e rentabilizar o dinheiro. Então, sempre que pensar numa aplicação dessas, o cliente vai estar buscando inflação no Brasil, mais uma taxa de prêmio, que hoje é entre 6% e 7%, mas essa taxa já teve a 10%, né, como ela já teve na região dos 4%. Essa modalidade de investimento, ela se enquadra em renda fixa, né? A recomendação é sempre ativos de primeiríssima linha. A minha recomendação ainda é ativos AAA. Como o Brasil ainda, e é um Brasil que acaba de passar por alguns escândalos de bancos pequenos sendo liquidados,
nesse momento que o cliente vê a importância do nosso trabalho, de nós estarmos junto com ele. De instituições sólidas mesmo, extremamente sólidas, né? Tem que ser instituições sólidas. Quando se tem dinheiro, não pode brincar. Até porque sempre que o milagre se apresenta, é bom desconfiar um pouquinho, né? É que nessa parte, eu acredito que um pouco dos culpados somos nós, das grandes instituições, dos escritórios importantes, porque nós deveríamos estar mais próximos da comunidade. Como estar aqui nesse programa, né, que eu parabenizo e o sigo, tenho até uma agenda, hoje ainda com os coordenadores da Universidade Federal, porque é nós que detemos essa informação, que detemos esse mercado, que construímos, que somos os dealers desse mercado, é nós que devemos nos aproximar mais das pessoas para levar esse conhecimento. Porque realmente a jornada de um brasileiro hoje para se fazer um investimento, ela costuma ser tempestiva. Posso citar um banco de governo que a pessoa tem que ir lá, passar por uma porta giratória, pegar uma ficha, ficar numa fila, de repente sentar com alguém que nem sempre tem dominância do assunto. Então, essa nossa proximidade com os clientes também é um compromisso meu, nos próximos anos aqui no Estado, de levar conhecimento de qualidade e trazer o máximo de pessoas para esse mercado. Hoje, nós lá na Cotas Investimentos, nós temos cerca de 10% do share de renda variável do Estado. É muita coisa. É um número que nós temos muito orgulho, mas agora eu tenho olhado que não só o share é importante, é nós incluirmos o Mato Grosso do Sul de forma relevante no indicador brasileiro. Que então, onde antes era previsível e fácil fazer um atendimento, fazer uma análise, hoje está extremamente desafiador. Porque a qualquer momento, o cliente que era extremamente estável, que ele entendia que ele tinha que ter uma casa, poupança, preservar patrimônio, segurança para a família, esse cliente hoje ele está muito voltado ao consumo. Ele fica muito inclinado e extremamente sugestivo. Então, o que nós fazemos lá? Nós encaminhamos muito ele para que ele tenha o quê? Reserva financeira, saúde, né? Mantenha o segmento de vocês sempre em dia e, principalmente, vá para a área imobiliária. É onde nós sabemos que a gente consegue, mesmo que ele compre um ativo que não tenha imensa performance, mas ele consegue fazer voltar o dinheiro. Perfeito. Então, a gente está sendo muito mais cauteloso com a caminhada do horizonte dos investimentos do cliente. E uma solução que nós encontramos é trazer a família. Isso é muito importante. Fazer a família participar da decisão do investimento. Qual é o ideal de reserva financeira que uma família deve ter? Para a gente encerrar o programa. Para uma família brasileira, dentro das condições macroeconômicas, o ideal é que ela tenha uma reserva de pelo menos 24 meses do que é a média de consumo. Porque mesmo que ocorra um problema atípico e isso demande uma energia, como alguém ficar desempregado, que ela tenha, lógico, os planos de saúde todos ativos em dia, né? Isso é necessário, que ela tenha uma reserva de pelo menos 24 meses. Então, quem tem 5 mil de despesa por mês, que tenha 120 mil. Uma reserva estratégica. Mas isso tem que estar numa reserva estratégica mesmo. Sim. Que se tiver demanda, ele possa consumir isso. Então, seria um número adequado. Vamos lá, é preciso melhorar essa cultura de finanças para a população brasileira. E, claro, infelizmente nosso tempo é curto, mas com certeza nós vamos te convidar para outros programas e que a gente possa levar informação de qualidade para a população. Então, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Fico sempre à disposição. Muito obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.